Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com inúmeros aplicativos abertos em seu computador de trabalho, o que deixava sua máquina lenta e sujeita a travamentos frequentes. Ele constatou ainda que somente um desses aplicativos era necessário para a execução de suas atividades. Nessa situação, para melhorar o desempenho do seu computador, Daniel deve utilizar um aplicativo de antivírus instalado localmente para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo recursos além do normal. Certo ou errado? Bem, pessoal, observa que o caso aqui indicado diz que o Daniel, quando chegou para trabalhar, tinha vários aplicativos que estavam abertos lá na sua sessão de trabalho, mas que ele só iria utilizar um desses aplicativos. E ainda disse que o computador estava muito lento e apresentando travamentos frequentes. A melhor solução para fechar aplicativos que estão rodando tanto em primeiro plano, quando aparecem janelas abertas, mas também muitas vezes outros aplicativos ou ferramentas que estão rodando em segundo plano, sem que apareça uma janela aberta, mas que podem estar consumindo recursos do sistema, para fechar esses aplicativos, essas ferramentas que estão consumindo muitos recursos do sistema e que o Daniel, nesse caso, não precisa utilizar, a recomendação aqui não é utilizar um sistema antivírus como a questão descreveu. A recomendação aqui, se ele está utilizando o sistema operacional Windows, é abrir o gerenciador de tarefas. E o gerenciador de tarefas ele pode ser aberto com a tecla de atalho Ctrl+Shift+ESC, que abre direto o gerenciador de tarefas, ou ainda quando pressionamos Ctrl+Alt+Del, abre uma lista de opções e uma delas é o gerenciador de tarefas. E aí quando nós acessamos o gerenciador de tarefas, ele mostra a lista dos aplicativos que estão em execução. Percebe que no meu caso eu tenho vários aplicativos e também os processos que estão em execução em segundo plano, sem que o usuário perceba que estão em execução. O Daniel poderia ter vindo aqui então, selecionado um desses aplicativos que ele não está utilizando, ou mais de um que ele não esteja utilizando, seleciona e clica aqui embaixo no botão que se chama finalizar tarefa. E aí o Windows vai forçar com que aquela tarefa seja finalizada. E isso pode fazer com que o computador do Daniel volte a ter o bom desempenho que apresentava anteriormente, justamente porque uma outra janela pode estar apresentando um estado de travamento no sistema que impede o funcionamento até mesmo ou o bom funcionamento dos outros programas. Então ele entra no gerenciador de tarefas, seleciona aquelas tarefas, programas e aplicações que ele não está utilizando e aí clica ali onde diz finalizar tarefa, mantendo, claro, aberto aquela que ele deseja utilizar. Outra coisa importante do gerenciador de tarefas é que podemos clicar aqui na guia chamada desempenho, porque aí ele já pode ir observando à medida que ele vai finalizando algumas tarefas, como fica o desempenho em relação ao uso da CPU, que é o processador do computador, das memórias do computador, das unidades de disco, do próprio acesso à rede, tanto com fio como padrão Ethernet, como também rede sem fio como padrão Wi-Fi. Tudo isso é possível também analisar dentro do gerenciador de tarefas através dessa guia desempenho. Então a melhor forma do Daniel fazer o que ele de fato queria como no enunciado é usar o gerenciador de tarefas e não um sistema antivírus, porque um sistema antivírus serve para verificar a existência de vírus no computador e tentar remover esses vírus. Mas o sistema antivírus não vai finalizar aquelas tarefas que estão em execução agora no sistema e que talvez estejam apresentando um travamento no sistema. Isso, o ideal mesmo, é usar o gerenciador de tarefas. Então vamos marcar como errado por não ser uma função adequada ao sistema antivírus, o que a questão descreveu. Certo, pessoal?